É isso aí, respeito, hierarquia. Agora a laranja podre foi embora. 2 laranjas podres foram embora, né, segundo os próprios cruzeirenses, então tá por aí. Mas para Dudu, assinou com o Atlético, já vestiu a camisa. Luz da Lu, tá sempre comigo. Já disse, acho que devemos esquecer o ingrato Dudu. Mas qual a sua opinião sobre a entrevista dele? Na minha opinião, ele foi ingrato com o Pedrinho e com o Cruzeiro. Isso aí é certo. Põe na tela aí, Rodrigo, por favor. Tudo bem, aqui é o Dudu. Estou passando para agradecer a vocês pelas inúmeras mensagens que eu venho recebendo durante o dia. Eu espero que eu possa retribuir todo esse carinho de vocês dentro de campo, com o meu futebol, conquistando vitória, conquistando títulos junto com vocês. Eu conto com o apoio de vocês também dentro de campo, para a gente fazer um galo muito forte durante essa temporada, tá bom? Meus amigos, cada um fala o que pensa, né? Eu jamais imaginaria um Alex sair do Cruzeiro para o Atlético, um Zico sair do Flamengo e para o Vasco, um Roberto Dinamite sair do Vasco para o Flamengo, porque eram jogadores maravilhosos, né, que sempre respeitaram a história, né? O Sorin jamais vestiria a camisa do Atlético, né? Agora, como é que o Dudu vai fazer com o Lianco? Ele chamou o Lianco de babaca, o Lianco pisou no braço dele, vão se tornar amigos? Esquecem tudo pelo dinheiro? Como é que o Dudu vai jogar no gramado sintético lá do estádio do Atlético Mineiro, se ele rejeitou e disse que ele sofreu uma contusão no Palmeiras por causa do gramado sintético? São perguntas que o tempo, né, ele deve responder com o tempo, né? E vejam vocês que o amor de alguns jogadores é pelo dinheiro, não pela camisa nem pelo clube, né? De um dia para o outro já mudou a camisa, já ama o clube, né? Já grita aqui é galo, então, cada um, né, gente, sabe o que faz. Sorin, Dirceu Lopes, Alex, Fábio, jamais vestiriam a camisa do Atlético Mineiro, né? Jamais, jamais. Como o Marques jamais vestiria a camisa do Cruzeiro, né? E outros jogadores que sempre honraram o clube em que jogava e o amor de verdade. Hoje o amor é o dinheiro, o jogador só tem amor ao dinheiro, com raras exceções. Fazer o quê? É o que nós temos hoje, né? Sérgio Renato, nós temos hoje, né? Sérgio Renato, boa noite, aí, com a saída da laranja podre, Dudu, agora o Cruzeiro vai voltar a ganhar. Já está ganhando há muito tempo, né? Daniel, esqueceu o Dudu e deixar ele no Atlético, já é passado. Com certeza, Daniel, com certeza, já é passado. Vitor Hugo Randolfo, a grana subiu na cabeça do Dudu. Agora outra coisa, ele vai ser titular no Atlético, porque ele saiu do Cruzeiro porque não queria ser reserva. No contrato dele diz que ele tem que ser titular no Atlético ou ele vai aceitar reserva lá? São 3 perguntas, né? Vai ser amigo do Lianco, que ele chamou de babaca e que pisou no braço dele? Vai jogar no gramado sintético? Né? E como é que vai ser? Vanderlei Ferreira, batata podre, Dudu e Marlon. Foi um livramento para o Cruzeiro, gente. E outra coisa, o Cruzeiro não está nem preocupado para onde ele foi, para onde ele vai. O Cruzeiro não está preocupado, não. Acabou o assunto, pagou a multa rescisória, ganhou uma grana, está tudo certo, né? Tem um ditado que minha mãe dizia, mais tem Deus para dar que o diabo para levar. Então está tudo certo, né? Que ele seja feliz onde ele estiver e a vida segue, né? Cada um que faça o seu julgamento, né, em relação a tudo que aconteceu. Lúcio Mauro, já disse, quando o Cruzeiro contratou o Dudu, o atleticano do Alterosa Esporte falou que ele era refúgio, agora é o melhor do mundo. Brincadeira, né? Mas eles são assim, eles são assim. Quando tá no Cruzeiro não vale nada, quando vai para lá é maravilhoso. Inveja é fogo, amigo, inveja é fogo. Wagner Antônio, Dudu foi antiprofissional, Dudu nunca foi ídolo da torcida celeste, o negócio de Dudu é dinheiro e nada mais, nunca será lembrado pela torcida. Wagner Antônio, é isso, Wagner, não deixou e nem vai deixar saudades. Já é passado, como muito bem colocou aqui o nosso telespectador, já é passado. Pensar no Cruzeiro atual, né? Um grupo unido, os próprios jogadores unidos entre eles, né? E a coisa mudou. Unidos com o treinador, você vê um Gabigol abraçar o treinador, jogou 10 minutinhos, abraçou o treinador, você vê a amizade dele com o técnico, o respeito à hierarquia. Gabigol está maravilhoso, surpreendendo positivamente. Pedro Oliveira, já disse, boa noite, é verdade que teve um jantar depois do jogo da Arrascaeta com o Pedrinho? Não sei, não falo sobre o que eu não sei. Sinceramente, se houve, eu não tenho a menor informação, acho difícil, porque o Flamengo seguiu direto para o Rio e viajou hoje para a Argentina, acho difícil. Aldo Rodrigues, vai ser reserva, kkk, amigo dos babacas, está dizendo ele. Então, deixa eles, né? Deixa ele. São perguntas que precisam ser respondidas.
Sou Patriá, esquece esse cara, a torcida já fez homenagem para ele domingo. E a Máfia Azul hoje soltou uma nota. Tá no ponto aí, Rodrigo? Vamos ver aí, ó. O que a Máfia Azul falou? Olha lá. Aspas. Hoje todo mundo pode andar tranquilo por BH. O malandro e o otário já se encontraram. Fecha aspas, Máfia Azul. Tá aí, ó. O repúdio da Máfia Azul, a negociação do Dudu com o Atlético Mineiro. Tá aí a Máfia Azul colocando a sua opinião, emitindo a sua opinião. Estamos ao vivo em cores, canal GS Carvalho Esporte, se inscreva, tá bom? Quem vai ganhar a Liga dos Campeões? Porque, Dudu, embora você tenha dito na entrevista que você foi reintegrado por questões trabalhistas. Você não foi reintegrado para voltar ao time. Sim. Tanto que quando você foi reintegrado, não foi relacionado, e a informação que nós recebemos aqui é de que você tinha sido reintegrado apenas por questões trabalhistas, que você não jogaria mais no Cruzeiro. Então, assim, eu achei curioso porque só de sábado para cá que começaram a desmentir, e aí foi no momento que, aliás, no sábado mesmo eu já recebi uma confirmação de uma pessoa de que uma outra do Atlético já havia confirmado, né, que o Dudu vem realmente para o Atlético e tal, e de lá para cá começaram a desmentir o que informações que nós demos aqui, que várias pessoas deram, inclusive na Itatiaia, o Rubem Júnior, aliás, um abraço para o Rubem Júnior, deu. Sobre a questão de, numa das reuniões, ter pedido a cabeça do treinador, etc. Isso partiu do Atlético, de gente muito séria que confirmou isso. Não, do Atlético não. Desculpa, do Cruzeiro, de gente muito séria que confirmou isso. Eu recebi de 3 pessoas diferentes e pessoas muito confiáveis do clube. Então, é que isso, a partir de agora, torna-se uma coisa irrelevante sobre o aspecto do que aconteceu no Cruzeiro. Agora, no Atlético, eu espero, sinceramente, que ele tenha uma postura diferente no extracampo. Que dentro de campo é inquestionável para mim. Nessa entrevista, de verdade, você sai com dó do Dudu. Pô, coitado, ele foi injustiçado no Cruzeiro. O que não é a realidade. O Dudu deu uma exagerada. Grande. Não, e ele não saiu por desejo só dele, né? Não, o clube tinha total interesse em desfazer do Mas atleta é que quando você escuta a entrevista do Dudu, parece que ele é vítima. Então, e sabe que ele é que total vítima. um É uma ponto distorção completa da realidade. Ele não foi vítima. Ele era o grande responsável. Jogo muito rápido. Ele era o grande responsável. Então, pô, Dudu, não pode chegar ali e... eu fui vítima. Todo mundo sabe que não foi. Cair no Cruzeiro, vai botar o microfone no Pedrinho, ele vai contar que não foi, vai colocar o microfone no Léo Jardim, ele fala que não foi, vai colocar no Matos, ele fala que não foi, no Pelaipe ele fala que não foi, e aí só o Dudu se diz vítima no caso. Se os outros jogadores, eles até evitam comentar a situação. O William foi perguntado na zona mista do jogo contra o Vila Nova, não comentou. Gente, o Dudu cometeu erros, cometeu equívocos. Isso não faz do Dudu necessariamente um mau profissional pela carreira inteira. Faz com que ele tenha atos antiprofissionais nesse caso do Cruzeiro. Ele pode ter tido atos antiprofissionais no caso do Palmeiras também. Mas não estou dizendo que o Dudu é um mau profissional, mas que são 2 casos em que o Dudu estava errado, claramente. Thiago, é importante a gente dizer que não são esses atos, tanto no Palmeiras e no Cruzeiro, que vão definir a carreira dele. Exato. Agora, me chamou a atenção nessa entrevista dele é que ele fala do momento que ele foi reintegrado e depois ele sentiu que o clima não era propício, não era o mesmo que ele tinha na recepção dele. Mas, Dudu, foi você mesmo que cavou esse tipo de clima, de ambiente. Essa mudança, né? Essa mudança. Foi exatamente as suas ações, a sua fala. Vamos lá. É porque a audiência rotativa a gente tem que ir lembrando. Primeiro, na reunião junto com o Pedrinho, lá na sede do Supermercado BH, ele pede a cabeça do Leonardo Jardim. É informação. Ok, Everton? Ok. Depois, no vestiário do jogo contra o Palestino, ele fala que estava ali pelo contrato. Ok? Confirmado também? Dentro do vestiário. E após o jogo contra o Palestino, na zona mista, ele fala que não estava satisfeito. Não estava satisfeito, que estava triste pela posição de reserva, não sabia por que tinha saído do time. Era só entender a importância de ser parte de um grupo. Quando você entende o macro, você entende o porquê que você saiu de um time. Vamos lá. A partir do jogo contra o São Paulo, foi 0x0, 1x1, no 1x1 lá no Morumbi, a gente viu um Cruzeiro diferente? Vimos. Foi naquele jogo que ele colocou, que o Leonardo Jardim fez 6 mudanças e a gente viu um Cruzeiro totalmente diferente do desastre contra o Muxuquiruna para o jogo sadio contra o São Paulo? Foi. Então ele fez 6 mudanças, entre elas a do Gabigol e a do Dudu, que eram as 2 maiores estrelas no banco de reservas.
Então, Dudu, a partir daquele jogo, você viu uma melhora do time, por que você não entendeu a sua saída? É só juntar o Lé com o Cré e as coisas funcionam. Diga, Balu. Cara, assim, cada um prefere ver e ouvir alguma coisa, né? Eu acho que as pessoas vão muito melhor, elas são muito melhores, aí é uma coisa bem particular, quando às vezes usam da verdade, até exageram demais, pô, é verdade, mas não devia ter dito todas as verdades, do que às vezes tentam manter a serenidade da ilusão, né? Foi o que então pro Dudu sair do Cruzeiro? Foi um complô contra o Dudu? A gente tem apurações aqui de você, HG, do Thiago Fernandes, do Thiago próprio Fernandes, Samuel Venâncio, do Samuel Venâncio, de pessoas muito sérias, né, que apuraram. Então foi o quê? Foi um complô. Ele saiu do Palmeiras e do Cruzeiro porque aconteceu um complô. Acho que precisava de abrir todas as situações? Não precisava. Mas Thiago Valu, né, acho que não teria nada demais. As coisas acabaram não acontecendo como eu gostaria. Entendi que estava sendo injustiçado. Talvez ali no calor de uma partida do vestiário, reivindiquei uma situação no lugar errado, mas é passado e aqui vou tentar fazer diferente. Cara, você falou uma verdade, mas eu repito, né? Tem gente que se ofende mais do que quando um Matheus Pereira fala eu gostaria de jogar a Europa, na Europa. Ele falou a verdade. Exagerado, fora do momento, pode ser, mas tem gente que prefere acreditar em histórias bonitinhas, contadas, né? Tá claro que não foi isso que aconteceu, ele tá dando a versão dele, porque senão fica parecendo também que saiu de Palmeiras e de Cruzeiro porque foi uma emboscada, foi uma conspiração para tirar o Dudu. Mas ele dá a entender isso. Mas é o que eu tô falando, Thiago. Cada um gosta. Mas quem gosta desse tipo? Tudo bem. Eu acho que o desgaste particular da relação entre Dudu e Palmeiras, ele é diferente do motivo do desgaste da relação entre Cruzeiro e Dudu. A gente tem que entender. E assim, o que me parece na situação do Palmeiras é que o Dudu pediu para sair, tentando blefar, não conseguiu o que ele pensava fazendo blefe. Ele achou que tinha uma importância maior do que a que realmente ele já tinha aí, neste momento da história do Palmeiras. O Palmeiras ficou pé da vida porque o Dudu voltou atrás e isso acabou deteriorando a relação entre Dudu e Leila, Dudu e Abel. Então, o que me parece é que lá no Palmeiras, o problema foi mais da tentativa dele de blefar para cima do Palmeiras. No Cruzeiro é um problema comportamental. Pedir cabeça do treinador isso via público. Não, mas tem uma questão... Falar que tá ali pelo salário. Mas tem uma questão, Thiago, que quando o Cruzeiro começou a tratar com o Dudu, uma pessoa de dentro do Cruzeiro procurou a direção e disse, olha, não traga que vai ser problema, não traga que vai ser problema. E aí, falou, não, vamos trazer. No primeiro ou no segundo momento? No segundo momento. Segundo momento. Na verdade, desde... No segundo momento. Porque teve até anúncio. No segundo momento, uma pessoa disse, não traga que vai ser problema. Não traga que vai ser problema e tal. E aí insistiram, trouxeram, e aí durou muito pouco tempo. Foram 17 jogos, né, Valor? 17. Apenas 17 jogos com a camisa do Atlético. Do Cruzeiro. Do Cruzeiro, desculpa. Nossa, gente, hoje está difícil. Então, o que acontece? Antes da efetivação do Dudu, eu vi muitos torcedores do Atlético contrários, inclusive nós fizemos uma enquete aqui, que tem até um número expressivo de torcedores do Atlético que não queriam. Agora que o Atlético contratou e anunciou o Dudu, eu já recebi várias mensagens aqui, desde o início do programa, de torcedores dizendo, cara, eu não queria, mas agora vendo ele com a camisa do Galo, eu estou empolgado. Isso é um fato. Natural, porque o torcedor é passional, gente. Torcedor é passional. O Atlético ontem venceu o jogo, eu fui pro meu Instagram e critiquei. E aí é porrada. Você assistiu outro jogo? Não, eu vi o mesmo jogo que você viu. Só que você está empolgado com o resultado, e eu sou resultadista, mas também consigo ver outra coisa, né? De parir um sino para ganhar do Juventude, da incompetência e da insuficiência para fazer gol no adversário e da incapacidade de se defender. Minha crítica foi baseada nisso aí. E é um time de bunda molice total, time de pau molice total. Mas o torcedor viu a vitória, os 3 pontos, o cara disse, pô, você pega no pé. Teve um cara que escreveu assim, os menin fizeram não sei o que na sua vida. Não, nunca fui desrespeitado por nenhum deles, tá? Nem dos menin, desrespeitado mesmo, como tem gente que trabalha em clube que desrespeita. Eu nunca fui desrespeitado, nem pelos menin, nem pelo Guimarães. Aliás, o Renato Salvador me trata assim com um respeito absurdo, cara. Gente fina pra caramba. Então, eu já estive pessoalmente com o Renato Salvador.
entrevistei o Ricardo Guimarães e o Rubens Menin foi muito cortês comigo enquanto eu estava na Itatiaia e que eu encontrei com ele lá. E o Rafael Menin, idem. Como do outro lado que tem o Pedrinho, o Pedro e tal, são muito generosos e cortês comigo. Então tá tudo bem. Mas quando precisar bater, eu vou falar. Exatamente por ser isento e ter condição de chegar aqui e criticar mesmo depois de uma vitória, ou dizer que tecnicamente eu não questiono a contratação do Dudu, mas o Atlético sabe o mato que está lenhando. E tudo com o aval do Cuca. Então, que bom que entregaram o futebol pro Cuca, né? Que bom. E outra coisa, o Atlético não vai colocar dinheiro para contratar jogadores, é a informação que eu tenho, talvez ela mude. E esse negócio caiu no colo do Atlético. Cara, o seu jogador tá aqui, caiu no colo, tá aqui, morando aqui, é só atravessar a rua. E aí o Atlético avaliou, segundo o Thiago Fernandes, trabalharam aí na casa de 72% do valor que ele ganhava no Cruzeiro, então ele vai ganhar aí algo em torno de 1.300.000, é isso? Entre 1.200 e 1.300. 1.300, que bate com a informação do valor que o Grêmio havia oferecido, porque, segundo informações, o Felipão ligou para ele e convidou para ir para o Grêmio. O Felipão agora é diretor lá, não sei se você sabe. E aí ofereceu 1.3 e estaria disposto a oferecer. Você queria no Atlético, desculpa, mas no Atlético ele não vai trabalhar de nada mais. Nem de técnico, nem de diretor. Não vai, que ele, como técnico, já deu o que tinha que dar. E como diretor, desculpa, né? Então, como coordenador de qualquer um dos clubes. E aí o que acontece? Ofereceram 1.3 na sexta-feira e no sábado estariam dispostos a oferecer 1.5 caso ele não fechasse com o Atlético, mas aí no sábado o negócio já estava fechado. Entendeu? Então, assim, essas avaliações aqui, elas não estão dotadas de maldade, não. A questão física deve ser importante? Deve. Daniel Chaturo mandou aqui agora. Vocês metem o pau na questão física do Atlético. É exatamente o que ele não pode entregar. Mas isso passa por mais do que simplesmente a condição do atleta de momento, né? Aí tem um encaixe que vai ser feito no time, tem como o Cuca vai utilizar ele em campo, quem vão ser os jogadores que vão dar uma estrutura ali ao lado dele pro time, né? Porque eu vejo assim, o Dudu no Cruzeiro acaba sendo curta a trajetória dele ali e começa a criar todo esse problema a partir do momento que o Léo Jardim tem uma forma de jogar em que ele não se encaixa muito bem. Quando ele começa a entregar muito pouco sem bola, quando ele começa a não ter a intensidade na marcação da saída de bola do adversário que ele gosta, na recomposição, na forma como o Jardim joga. E aí fica difícil para o Léo Jardim dar um encaixe para a equipe. E nesse contexto o Dudu perde espaço, assim como também ele piora a situação dele quando, a partir desse momento, ele começa a dar declarações e agir nos bastidores de uma forma negativa, de uma forma tóxica. Então o Dudu vai se queimando no clube a partir de um momento de dificuldade do time, que o treinador está buscando um encaixe para a equipe. E tem várias formas de se buscar isso, né? O Léo Jardim acabou optando por fazer uma troca de peças que acabou funcionando muito bem para o Cruzeiro. Exato. O time começou a jogar bem, o Dudu perdeu espaço, e ele reagiu mal a isso e acabou do jeito que acabou. No Atlético agora, o Cuca... Reagiu mal, inclusive, em campo, Dola. Também. Eu falo assim, faz todo sentido o Dudu não estar no Cruzeiro hoje. Sim, mas e no Atlético... birra dele. Aliás, eu acho que... E no Atlético hoje, o Cuca tem várias formas de agora utilizar o Dudu. Ele já falou na coletiva, inclusive, de uma versatilidade do Dudu, que eu nem enxergo tanto assim ao longo da carreira, uma versatilidade tão grande nele. Mas você consegue ver, vou te fazer uma pergunta, tá? Você consegue ver, atenção, que a primeira pergunta vai surgir do nada. Quem marca nesse time? Você consegue ver Scarpa, Dudu, Coelho, Rony, Hulk? Não. Um aí sai. Beleza, então vocês morderam a chumbada. E quem sai para ele entrar? Uai. Vestiários marca a vitória histórica do Cruzeiro sobre o Flamengo. A noite do último domingo 4 no Mineirão foi especial para o torcedor cruzeirense. Após uma vitória emocionante por 2-1 sobre o Flamengo, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, os bastidores da partida revelaram um momento marcante. Um discurso emocionado de Pedro Lourenço, o Pedrinho, presidente da SAF do Cruzeiro. Logo após o apito final, ainda no vestiário, Pedrinho falou diretamente aos jogadores, expressando todo o seu orgulho e gratidão pela entrega e dedicação da equipe. Eu vou fazer 70 anos neste ano. Um desafio grande foi ter assumido o Cruzeiro, mas tudo vale a pena. Ter vocês comigo aqui hoje, todos vocês, estou muito feliz, confiando 1000% em cada um, afirmou o dirigente, visivelmente emocionado. O presidente também fez questão de destacar a sequência de boas atuações do time sob o comando de Leonardo Jardim. Feliz demais pelo jogo, pelos últimos jogos que vocês fizeram, jogos que nos dá orgulho de vocês, disse. Ele ainda relembrou partidas recentes, como os duelos contra o Bahia, Vila Nova e São Paulo, ressaltando que o atual momento do time o faz sentir uma emoção indescritível.
Minha vontade é de chorar, chorar de alegria, dizer que estou muito feliz por vocês. Estão mostrando para a nossa torcida algo que não tem palavras. Dentro de campo, o Cruzeiro abriu o placar com Caio Jorge logo no início, sofreu o empate no fim do primeiro tempo, mas conquistou a vitória com um gol de pênalti de Gabigol, já nos acréscimos do segundo tempo. Com o resultado, a Raposa chegou aos 13 pontos e assumiu a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro. O líder é o Palmeiras, com 16. A vitória quebrou uma invencibilidade do Flamengo na temporada e um tabu de 10 anos sem vencer o rival em casa, reforçando o bom momento vivido pela equipe celeste. Deseja que eu adapte esse texto em formato de roteiro